Tudo bem? Bom dia! Estamos iniciando aqui as manchetes do que será notícias no Direto ao Ponto. Nós vamos falar de um tema bastante polêmico hoje e eu convido você a estarmos juntos nesse momento e ouvindo aí os reclamos da nossa população. Inicialmente, dizer para você que meu nome é Wilson Matos, eu sou advogado e jornalista e vou passar para você as manchetes que serão notícias aqui no indigenanewsms.com.br e também no Diário Aldeia. Agora são 10 horas e 30 minutos, 10h30. Nós vamos falar hoje sobre, primeiro agradecer o prefeito lá de Bela Vista, Prefeito de Bela Vista que já prontamente nos atendeu e já está fazendo reparos na ponte. Nós temos também o Matagal tomando conta lá, o prefeito já está atento e vamos ficar acompanhando aí os trabalhos que estão sendo feitos lá na aldeia Piraquá. Mandar um abraço, um alô especial para toda a liderança e também os professores, coordenadores lá da escola na aldeia Piraquá, município de Bela Vista. Também mandar um abraço para o pessoal de Carapó, Estamos atentos aí, buscando ainda informação a respeito da merenda escolar, que nos foi feita uma denúncia e nós estamos levantando ainda os dados. Hoje nós vamos falar da política, Política de governo e política de Estado. É importante que você entenda o que é política de governo e o que é política de Estado. Política de governo é aquela política de que o sucessor do presidente Lula pode dizer assim: vou dar a Bolsa, vou continuar com o programa Bolsa Família ou não. Me parece que o Bolsa Família não é um exemplo porque já virou política de Estado e não de governo. Mas tem algumas políticas que é do governo Lula. E entrando no novo governo, ele pode optar por dar continuidade ou não dar continuidade. Nós estamos vendo aí candidato mal informado, mal assessorado juridicamente, deveria ter um advogado constitucionalista dizendo para ele não fazer essas gafes, mas tem um candidato dizendo o seguinte: eu vou respeitar os povos indígenas, mas não vou demarcar terras para os índios, Me parece que isso não é um programa de governo. O programa de governo seria o que ele deveria fazer pelo progresso, desenvolvimento, pelo comércio, pela inflação, enfim, pelos preços dos alimentos, enfim, o que ele pretenderia fazer para estruturar melhor o país, para dar uma vida melhor aos brasileiros, mas a política desse candidato vou respeitar os indígenas, mas não vou demarcar. Primeiro, dar uma lição a esse candidato e dizer: demarcação de terras indígenas não é política presidencial, não é política do presidente, não é política do STF, não é política do Congresso Nacional. Há um mandamos constitucional, um mandado constitucional que as autoridades devem cumprir. O Congresso Nacional, que é o Congresso derivado daquele que foi o constituinte, do originário, ele deve cumprir essas normas, para depois, então, fazer alguma norma ao contrário ou dispondo de qualquer outra forma que bem o entender. Mas antes, precisa cumprir o mandado judicial. As terras indígenas serão demarcadas em 5 anos. Não foram demarcadas, agora o Estado precisa demarcar. Nós vamos falar isso porque o Estado agora, que relapso, querem também jogar para cima dos produtores. E nós entendemos que os produtores não podem pagar essa conta, Não, a gente não corrige uma injustiça injustiçando outros. Então nós não vamos pagar com a mesma moeda aquilo que fizeram com os nossos pais, com os nossos avós. O que fizeram com eles? Mataram, expulsaram e ocuparam as terras. E aqueles que tomaram as terras indígenas truculentamente já não estão mais em vida. E esses que são descendentes agora não podem pagar aquilo que ficou para trás. Então, um erro não corrige o outro. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas eu quero falar para você que essa luta pela conquista da terra ou pela demarcação de um pouco do território que era todo nosso, todo indígena, nós tivemos aí a morte nessa luta, depois da Constituição de 88,
a morte do Marcos Verão, do povo Guarani Kaiowá. Quem não se lembra da morte do Marcos Verão, um grande líder, né, aqui no Mato Grosso do Sul? Nós vamos falar sobre isso, da circunstância que ele foi espancado até a morte. Nós temos também o Nísio Gomes, do povo Guarani Kaiowá, terra indígena Guaiviri, lá em Aral Moreira, né? Ele foi espancado até a morte também, o Nísio Gomes, e desapareceram com o corpo do Nísio Gomes, né? Ele foi executado por pistoleiro durante um ataque na retomada e o corpo foi desaparecido. O Denilson Barbosa, povo Guarani Kaiowá, terra indígena Jaguapiré, em Itacuru, também foi assassinado na luta pela terra, morto por conflitos territoriais. Simão Vilharva, do povo Guarani Kaiowá, terra indígena Nhanderu Marangatu, Antônio João, foi essa morte recente, em 2015, né, que chocou todos nós. Na frente da Câmara, foi executado por policiais da tropa de choque que invadiu o território lá em Nhanderu Marangatu. Tem o Clodiode de Souza, que era agente de saúde e trabalhava junto conosco, Clodiode de Carapó, e o Clodiode perdeu a vida também na luta pela terra, é do povo Guarani Kaiowá, terra indígena Ti-Jussu, lá em Carapó, no ano de 2016. Me lembro muito bem, demos assistência à sua família, porque também trabalhava na saúde indígena, e o Clodiode trabalhava na saúde lá, era agente de saúde. A circunstância, ele foi morto num ataque armado de fazendeiros e milícias rurais. Quer dizer, os fazendeiros perderam a razão porque estavam no exercício arbitrário das suas próprias razões. Tem que buscar a justiça. Sou daqueles que penso que o fazendeiro, o produtor, não pode pagar a conta da demarcação que o Estado não fez, mas também isso não dá direito aos produtores de fazer justiça com as próprias mãos. Tem que buscar e acreditar na justiça e pressionar os políticos que estão lá se xingando no Congresso e não fazem lei e não fazem nada para que a demarcação das terras indígenas, que é um mandamos constitucional, saia do papel. Temos também a morte do Oswaldo Lopes, povo Guarani Kaiowá, terra indígena Nhanderu Marangatu, foi em 2009. Circunstância, ele foi morto em contexto de conflito territorial. O Ambrósio Vilharva, quem não lembra do meu amigo Ambrósio Vilharva, eu era administrador do Coronel Sapucaia e o processo estava ocorrendo em Amambai. Lá no Curuçuambá, então nós tivemos a perda da rezadeira Churite Lopes, 70 anos, assassinada a sangue frio, e tinha inclusive marca de pólvora. Segundo relatos, alguém pegou ela pela mão e com a outra mão disparou o revólver num lado, atingindo o seu coração, ponto vital. É um assassinato a sangue frio, né? Execução. É a violação do artigo 231, a responsabilidade do Estado por omissão, possível enquadramento em crime de lesa humanidade, né? Perseguição, genocídio cultural e físico. E ainda nós temos a lista ampliada de todos os casos no ano. O CIMI faz esse levantamento e nós vamos lançar mão disso para estar falando para você. Nós estamos perto de uma eleição, muitos políticos vão abraçar você, colocar seu filho no colo, né, e vai dizer que a avó dele foi pegada a laço para conquistar o teu voto. Não se esqueça, há dias atrás nós tivemos uma invasão da tropa de choque e eu estava lá como testemunha, maior parte da reserva indígena Jaguapiru e também da Bororó. Passamos momentos difíceis, né? Porque não houve diálogo, queríamos dialogar, mas a ordem vinha do governador para que a tropa de choque entrasse e colocasse todos para fora da rodovia. Era um protesto pacífico, ordeiro, né? E, no entanto, nós pedíamos apenas água e recebemos bala. E esse pessoal volta aqui novamente, abraçando vocês, disfarçado de uma coisa e outra, dizendo até que era o cacique que era responsável por isso. Olha só, né? Qual o poder que o coitado do cacique Ramon Fernandes tinha sobre a tropa de choque?
E canso de dizer, repetir, ligamos para o secretário de segurança e ele disse, olha, não posso fazer nada, é ordem do governador. Pois é, essa mesma pessoa virá na sua casa, ou virá representantes deles, pedindo seu voto. Pense bem, nós precisamos observar tudo isso que está acontecendo no Congresso Nacional, eleger deputados, representantes, senadores que pensam como nós. Nós só queremos sobreviver, nós só queremos continuar e ter um pedaço de chão para os nossos filhos. É assim que diz os nossos caciques, os nossos rezadores, que muitas vezes estão numa retomada. A retomada não é uma invasão, a retomada é aquelas pessoas que estão voltando ao seu território. E é incrível como isso é forte na cultura indígena. Nós vamos estar falando isso à tarde. Você é nosso convidado especial. Aqui no indigenanewsms.com.br, também no Diário Aldeia, nas nossas plataformas digitais. Fiquem todos com Deus até a tarde.